Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês. A aula de hoje vai ser sobre a diferença entre little e few e a diferença entre a little e a few. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que saber o que significa little e few. Tanto little quanto few, eles querem dizer pouco, insuficiente. Então os dois possuem o mesmo significado. Quer dizer que algo é pouco, é insuficiente, poderia ter mais. Então você deve estar se perguntando, qual é a diferença então entre few e little, se os dois significam pouco, insuficiente? A diferença é que few é usado para se referir a substantivos contáveis, no plural. Já little é usado para se referir a substantivos incontáveis, no singular. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que é isso de substantivo contável, incontável? Eu estou perdida. Calma que já vou explicar. Alguns substantivos se referem a coisas que podem ser contadas, ou seja, a coisas que podem ser tratadas separadamente. Esses são chamados substantivos contáveis, ou, em inglês, countable nouns. Então, o que é substantivo contável? É aquela coisa, aquele objeto que pode ser contado, que pode ser tratado de forma separadamente. Quando eu for dar os exemplos, você vai entender melhor do que é. Os substantivos contáveis, eles podem ser usados no singular ou no plural. Também podem ser usados com a, an. A, an são artigos indefinidos e se refere a uma no português. Por exemplo, quando você fala um amigo, uma pessoa, esse uma quer dizer o a, an em inglês. Então, os substantivos contáveis podem ser usados com a, an, né, antes do substantivo. Eles podem ser usados com números e com determinantes. Eu sei que pode estar meio confuso, mas vamos nos exemplos que você vai entender melhor. Então, vamos dar exemplo de substantivos contáveis. Friend, que quer dizer amigo. Car, quer dizer carro. Book, livro. City, que é cidade. Esses são alguns exemplos de substantivos que são contáveis. Vamos ver por que eles são contáveis? Você pode muito bem, digamos assim, contar quantos amigos você tem, não é verdade? Você pode falar, eu tenho um amigo, dois amigos. Você pode colocar eles no plural e no singular. Por exemplo, friend está no singular, mas existe friend no plural? Existe sim. Por exemplo, I have two friends. Percebeu que eu coloquei o friend no plural, friends, e eu coloquei um numerário ainda. Eu pude contar quantos amigos eu tinha. Eu tenho 2 amigos. I have 2 friends. Então, isso é substantivo contável, porque eu posso contar quantos amigos eu tenho. Eu posso usar o substantivo tanto no singular quanto no plural. E eu posso colocar também um artigo indefinido, que é esse a ou an, antes do substantivo. Então, vamos lá, igual para o exemplo aqui. A friend, um amigo. 2 cars, 2 carros. Several books. Several é uma determinante, que quer dizer vários. Several books, vários livros. 4 cities, 4 cidades. Tá vendo que nesses casos aí eu posso usar o substantivo tanto no singular como no plural e eu posso tratá-los de forma separada, ou seja, eu posso contar quantos amigos eu tenho, quantos carros eu tenho, livros, quantas cidades existem. Então, assim, esses são chamados substantivos contáveis. E os substantivos incontáveis? Então, vamos lá. Alguns substantivos se referem a coisas que não podem ser contadas ou separadas, ou seja, a coisas que são vistas como um todo. Esses são chamados de substantivos incontáveis, ou, em inglês, uncountable nouns. Os substantivos incontáveis não podem ser usados no plural. Também não podem ser usados com a, an, que são os artigos indefinidos, e nem com números. Vamos dar um exemplo que aí vai facilitar? Esses são exemplos de substantivos incontáveis. Money, que é dinheiro. Você pode contar, oh, I have one money, two monies. Não pode. Existe plural de money? Não existe monies. Não existe. Só existe money no singular. Então, é um substantivo incontável, porque você não pode contar. Você não pode colocar numerário para definir quantos dinheiros você tem. Não, isso está errado, entendeu? Você só usa ele no singular. Water, que quer dizer água, também incontável. Você pode falar, I have one water. Eu tenho uma água. Não. Você não pode falar I have one water. Você também não pode falar I drank a water, que a é o artigo indefinido. Não, você não pode falar I drank a water, eu bebi uma água. Não, você fala o quê? I drank water, eu bebi água.
Information, que quer dizer informação. Você também não pode contar information. Eu tenho one information, two informations. Não, você usa ele no singular. Time, no sentido de tempo. Você também não pode contar. I have one time, two times. Não. Mas atenção, nem sempre o que é contável na sua língua será contável no inglês e vice-versa. Então, você não pode basear um substantivo contável ou incontável com base na sua língua portuguesa, com base na tradução daquele substantivo. Igual aquele exemplo lá que a gente viu de information. Em inglês, information é um substantivo incontável. Mas se você for traduzir para o português, informação, você pode falar, eu preciso de mais informações. Existe o plural de informação, só que no inglês já não existe. Então, tá vendo que você não pode ficar usando com base a língua portuguesa para descobrir se o substantivo é contável ou incontável em inglês? Porque senão você pode errar, porque nem sempre vai coincidir de nas duas línguas ser igual. Então, na dúvida, se um substantivo é incontável ou contável, consulte sempre um dicionário. Então, gente, a gente já aprendeu o que é substantivo incontável e substantivo contável. Então, vamos voltar lá para a aula de hoje, que é few e little. A gente já aprendeu que few quer dizer pouco ou insuficiente e se refere a substantivos contáveis no plural. Já little também quer dizer pouco e insuficiente, só que se refere a substantivos incontáveis e no singular. Então, vamos de exemplo? I have few friends. Quer dizer o quê? Eu tenho poucos amigos. Lembra que few quer dizer poucos. Então, I have few friends. Eu tenho poucos amigos. I only have few books. Eu só tenho poucos livros. Few no sentido de poucos. Eu só tenho poucos livros. Percebeu aí que a gente usou junto com few friends e books. Porque friend e book a gente já aprendeu lá atrás que são substantivos contáveis e que podem ser usados no plural. Então, a gente usou friends e books juntos com few. Atenção, observe que o substantivo que sucede few está sempre no plural. No exemplo aí que a gente deu, few friends. Perceba que eu não usei few friend. Não, eu usei few friends. Friends no plural. I only have few books. Veja que eu não usei book no singular. Não, usei books no plural. I only have few books. Então, sempre quando você for usar few, o substantivo que virá após a palavra few será sempre no plural. Agora, vamos para exemplo usando little. I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Little também tem o sentido de pouco, insuficiente. Então, I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. I have little time until the party. Eu tenho pouco tempo até a festa. Vejam aí que a gente usou money e time junto com little. Porque a gente já aprendeu que money e time são substantivos incontáveis. Então, por isso que a gente usou aí junto com little. Atenção, observe que o substantivo que sucede little está sempre no singular. Então, veja aí, I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Eu não coloquei I have little monies, até porque nem existe isso. Lembra que substantivo incontável não existe no plural. Então, o substantivo usado após little será sempre no singular. I have little money. I have little time. Então, agora você deve estar se perguntando, qual é a diferença entre few e a few, little e a little? A diferença é no sentido que essas palavras dão à sua frase. Importante, few e little têm significados negativos. São utilizados para dizer que algo é insuficiente. Quando colocamos o a antes de few e little, perde automaticamente o sentido negativo da frase. Então, quando usamos a few e a little em uma frase, dá o sentido de que algo é suficiente, é pouco, porém é o necessário para atender determinada finalidade. Importante dizer que a few e a little também podem possuir o significado de alguns. Então, o que quer dizer isso? Quando você usa few e little sem o a, eles dão um sentido negativo para a frase. Eles dão o sentido de que algo é pouco, é insuficiente, poderia ter mais. Mas quando você usa o a few e o a little, eles automaticamente perdem esse sentido negativo da frase e querem dizer que algo é pouco, porém é suficiente, que aquela coisa atende à finalidade. Então, vamos de um resumo aqui. A few e a little.
quer dizer que é pouco, porém é suficiente. Também significam alguns. A gente vai ver mais pra frente que principalmente o a few, ele tem um significado de alguns. Já few e little quer dizer o quê? É pouco, insuficiente, precisaria de mais. Então vamos aqui de exemplos para a gente entender melhor. Have you got any money? Você tem algum dinheiro? Se você responder yes, a little, vai dar o significado de sim, um pouco. Esse a little, percebam que ele, ao contrário de little, ele não dá um sentido negativo para a frase, mas sim um sentido, digamos, positivo. Então, quando você fala, você tem algum dinheiro? Você responde yes, a little, sim, um pouco, quer dizer o quê? Olha, eu tenho dinheiro, não é muito, é pouco, porém é o suficiente. Perceba que não deu um ar negativo na frase, mas sim um ar meio positivo, tipo, olha, eu tenho dinheiro, é pouco, mas assim, é o suficiente. E se você responder, você tem algum dinheiro? Você responde, no, very little. Não, muito pouco. Perceba que quando você usou o little sem o a, que ele dá um ar negativo na frase, um ar de insuficiente, poderia ter mais. Então você fala, você tem algum dinheiro? No, very little. Tipo, não, muito pouco, não tenho quase nada, eu precisaria de mais dinheiro. O que eu tenho é insuficiente para fazer o que eu quero. Veja que deu um ar negativo na frase. Outro exemplo, I had little time to study for the test. Eu tive pouco tempo para estudar para a prova. Percebam aí que little time, pouco tempo, deu um ar negativo, no sentido, nossa, eu quase não tive tempo para estudar para a prova, eu precisaria de mais, não estudei quase nada. E se eu falar, I had a little time to study for the test? Já vai mudar o sentido da frase. Eu tive um pouco de tempo para estudar para a prova. Perceba que quando eu usei a little nesse segundo exemplo aí, automaticamente perdeu o sentido negativo da frase e colocou um sentido meio que positivo, no sentido de, olha, eu tive um pouco de tempo para estudar para a prova. Não foi muito, mas foi um tempinho assim insuficiente, foi o bastante. Outro exemplo, I drank little milk today. Eu bebi pouco leite hoje. Veja que esse little milk deu um ar de negativo, um ar de, nossa, eu bebi muito pouco leite hoje, poderia ter bebido mais, o que eu bebi foi insuficiente. E se eu usar I drank a little milk today? Eu bebi um pouco de leite hoje. Perceba que perdeu aquele ar de negativo e a little milk quer dizer o quê? Olha, eu bebi pouco leite, mas foi o bastante, foi o suficiente. E agora vamos ver exemplos usando few e a few. I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Perceba aí que few friends deu um ar de negativo, tipo, nossa, eu tenho poucos amigos, eu não tenho muitos, poderia ter mais. E a segunda frase aí, I have a few friends, quer dizer o quê? Eu tenho alguns amigos. Lembra que eu falei que principalmente o a few, ele muitas vezes vai ter o significado de alguns? Aí tá aí um exemplo, I have a few friends, eu tenho alguns amigos. Perceba que não é mais um sentido negativo igual few friends. A few friends quer dizer, olha, eu tenho alguns amigos, não é muito, mas é o suficiente. Outro exemplo, I only have few books. Eu só tenho poucos livros. Few books, poucos livros. Vejam aí que quer dizer o quê? Nossa, eu tenho muito pouco livro, poderia ter mais, o que eu tenho é insuficiente. E se eu usar I only have a few books? Vai tirar o ar negativo da frase e vai ficar como eu só tenho alguns livros. Ou seja, eu não tenho muito, mas eu tenho bastante. Outro exemplo, there were few people at the party. Havia poucas pessoas na festa. Vejam que esse few people quer dizer o quê? Nossa, tinha muita pouca pessoa na festa, poderia ter mais, o que teve não deu quase nada. Deu esse ar negativo na frase. E se eu usar there were a few people at the party? Já muda o sentido da frase. Perde essa conotação de negativo, de muito pouco, poderia ter mais, e passa a ter uma conotação positiva, no sentido, havia algumas pessoas na festa. Olha, não tinha muitas, mas tinha algumas, um tantinho legal, um tantinho suficiente. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Lembre-se que aprender inglês é muito importante, pratique muito, não desista nunca, porque you can do it, você consegue. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aí pra mim, comenta o que você achou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.